Oi, pessoal! Hoje nossa aula será a continuação da aula sobre estado físico da matéria. Então, hoje nós veremos sobre as mudanças de estado físico da matéria e nós vamos entender aí que a pressão e a temperatura são fatores que influenciam na mudança dos estados físicos da matéria, beleza? Então, olha só, esse esqueminha, deixa eu tirar aqui minha carinha para vocês conseguirem visualizar, precisa estar no caderno, porque esse esqueminha ele resume tudo que a gente vai ver hoje. Então, é para vocês fazerem esse esquema no caderno. Não precisa, já falei, não precisa ser lindão, uma coisa perfeita, mas você tem que esquematizar todas as mudanças que ocorrem na matéria, tá bom? Então, você vai colocar lá no meio os estados da matéria sólido, líquido e gasoso, que nós já entendemos na aula passada. No sólido, como a matéria está, como as partículas estão. Lembra que as partículas estão bem próximas, o movimento dessas partículas é limitado, o volume, a forma dessa matéria no estado sólido é fixo. Que mais? Não sofre compressão essa matéria sólida. No líquido, as partículas já estão um pouco mais afastadas, então já começa a ter uma movimentaçãozinha. A forma do líquido já é variável. Dependendo do recipiente que você coloca o líquido, vai ter a forma daquele recipiente. Se você coloca lá 1 litro de água em uma garrafa PET, o líquido vai ter a forma daquela garrafa PET. Se você coloca em outro recipiente, o líquido vai ter aquela forma, certo? Porém, o volume vai ser o mesmo. Se você usa 1 litro de água, vai ser 1 litro de água. Esse 1 litro não modifica. Então, o volume é fixo. E no estado gasoso, o que a gente vai ter? No estado gasoso, nós teremos as partículas bem afastadas, elas se movimentam livremente, lembra? Não temos forma definida, nem volume definido. Essas partículas, elas se espalham facilmente. Por quê? Porque elas se movimentam muito. Então, elas se espalham facilmente. Foi o que a gente viu na aula passada, certo? E aí, o que nós vamos conhecer hoje é as mudanças que ocorrem entre esses estados, ir do sólido para o líquido, ir do líquido para o gasoso. E qual o nome disso? Qual o nome desse processo? Ir do sólido para o líquido tem um nome, é o que a gente vai ver, tá bom? Olha só, a passagem do estado sólido para o estado líquido nós chamamos de fusão. Fusão, vou sublinhar aqui, ó. Nós chamamos de fusão, processo de fusão. Então, por exemplo, o gelo ir para o estado líquido é o processo de fusão. Qualquer substância que estiver sólida e passar para o estado líquido, ela estará passando pelo processo de fusão. Sólido para o líquido. Ó, temos que guardar em mente. Depois, vou pegar outra canetinha. A passagem do estado líquido para o gasoso, nós chamamos de vaporização. Então, se você pega a água líquida lá, põe na sua panelinha, aquece, ela vai passar do líquido para o gasoso, não vai evaporar? O gelo, se você fornecer calor para o gelo, ele não derrete? Ó, o gelo está lá na geladeira. Se você deixa ele em temperatura ambiente, ou a temperatura ambiente não é mais quente do que lá na geladeira, a gente está fornecendo calor. Olha a influência da temperatura aqui na mudança do estado físico. Então, a gente está vendo que a temperatura muda o estado físico das substâncias. Ó, na vaporização, a gente tem... Você está fazendo seu chazinho lá. Coloca lá o chazinho na panela. Deixa fervendo. O que acontece? Formação de vapor. Nós temos o líquido indo para o estado gasoso. Vaporização é o nome desse processo.
tá bom? Outra coisa que a gente observa, outro processo, é o conhecido como sublimação. Que é isso? É a passagem do estado sólido para o gasoso. Vou dar um exemplo já já. Nesse exemplo aqui que a gente está olhando, é como se fosse o gelo virando vapor, gelo seco. Sabe aquelas festas? Ah, vou na festa de 15 anos, pá, vou dançar. Lá na pista, o que faz aquela fumaça da pista de dança lá? É o gelo seco. Então, o gelo, ele forma aquela fumaça. Então, aquela fumaça é o estado gasoso. Então, a gente tem o sólido indo para o estado gasoso, beleza? Isso é sublimação, quando o sólido vai para o estado gasoso, tá? Lembrando que o que faz transformar, aliás, o que faz mudar de estado físico é a temperatura ou a pressão. Então, a influência da temperatura, ou você aumentar ou abaixar a temperatura, ou a influência da pressão, aumentar ou abaixar a pressão do seu sistema lá. Exemplo aqui, nós estávamos falando da evaporação, né? Da vaporização no slide anterior. A vaporização não é a passagem do estado líquido para o gasoso? Na vaporização, a gente tem dois tipos na vaporização. Nós temos a evaporação, olha lá, deixa eu pegar uma caneta vermelha, a evaporação, e nós temos a ebulição. Qual a diferença? A evaporação é quando você coloca, por exemplo, sua roupinha lá no varal. A evaporação é um processo que ocorre de forma lenta. Você deixa a roupinha lá no varal, ela não seca devagar, ela vai secando aos poucos. As bolinhas de água vão secando aos poucos, evaporando aos poucos. A ebulição não. A ebulição você coloca a panela no fogo e a água vai evaporar rapidamente. Logo forma as bolhas de água e logo começa a evaporar. Então, a diferença entre evaporação e ebulição evaporação é a passagem do estado líquido para o gasoso de forma lenta, gradual. Já a ebulição é a passagem do estado líquido para o gasoso de forma rápida, tá? É uma coisa que acontece rápido. Então, você joga a temperatura, você joga o calor e logo a gente tem a formação do vapor, né? Que é o estado gasoso. Aí você vai lembrar do exemplozinho lá da água na panela fervendo. Essa água fervendo logo vai evaporar. Então, essa é a ebulição, tá? Beleza, temos mais processos. A água líquida, você não pega e coloca lá na forma de gelo, a água líquida, leva para o congelador e vira gelo? Então, a passagem do estado líquido para o sólido é chamado de solidificação. O próprio nome nos fala, né? Solidificação, está solidificando algo. Líquido para sólido. Fácil demais, não é? Então, quando você pega uma substância líquida e transforma ela em sólida, através, por exemplo, da temperatura, diminuindo a temperatura, lá no congelador a gente não diminui a temperatura, acontece o processo de solidificação, tá? Outro fenômeno, nós temos o fenômeno onde o estado gasoso, vapor, gás, pode se transformar em líquido. Pode? Pode. E eu vou mostrar já já. Quando o gás se transforma em líquido, nós temos o processo de liquefação ou condensação. Lembrando que para vocês decorarem isso, tem que fazer aquele esquema no caderno que eu falei no início da aula, tá?
É para fazer aquele esquema. Então, o gás, ó, estado gasoso, aqui está o esqueminha, se transformando em líquido, nós teremos um processo chamado de condensação ou liquefação. Já já vou dar exemplo. Por último, nós temos aqui um exemplo que a gente chama de sublimação. O que é a sublimação, professora? É quando nós temos um estado gasoso se transformando em sólido. Então, aqui, ó, nós temos aqui o vaporzinho, o estado gasoso, sendo transformado em algo sólido. Veja aqui, na condensação, nós temos o estado gasoso sendo transformado em líquido, na condensação. E na sublimação já é esse gasoso sendo transformado em sólido. Beleza? Bora lá. Vamos para exemplo aqui. Eu estava falando da condensação ou liquefação. Eu falei para vocês, olha, é possível o estado gasoso ser estado gasoso ser transformado em líquido. Sim, é possível. Um exemplo é quando você está lá dentro do carro, um dia muito frio, por exemplo, e aí você faz assim, ó, no vidro do carro. Quando você faz isso, o que acontece com o vidro do carro? Embaça todinho, não é? E às vezes até desce gotinhas de água. Esse fenômeno, olha aqui, que a gente até observa aqui, ó, é o fenômeno de condensação. Nós estamos formando gotículas de água através do vapor que sai da sua boca. Legal, né? Então, o vapor que sai da nossa respiração, ele condensa quando ele entra em contato com o vidro gelado. Entendeu? Dias frios também. Quando tá muito frio, que você solta o vapor da sua boca, olha aqui, ó, o exemplo dessa mulher. A gente vê aquela nuvenzinha branca, certo? Aquela névoazinha branca. Aquela névoazinha branca são gotículas de água. Essas gotículas é a condensação acontecendo. O estado gasoso indo para o estado líquido. Essa é a condensação, tá? Então, o modelo mais típico mesmo é o do vidro do carro, que a gente pode fazer facilmente, né? Por exemplo, em dias de chuva. Se você deixar todos os vidros do carro fechados e ficar respirando lá dentro, vai embaçar. E muitas vezes até desce umas gotículazinhas. Essa é a condensação. A sublimação, o que acontece na sublimação? Nós teremos a mudança do estado sólido para o estado gasoso. Acho que no outro slide estava o contrário, né? Acho que no outro slide estava o contrário. Eu acho que estava errado lá no outro slide. Enfim, a sublimação é do estado sólido para o gasoso, tá? Se lá no outro slide eu tiver escrito errado, essa é a forma correta, tá bom? Então, a sublimação, ela ocorre do estado sólido para o estado gasoso, tá? E como isso ocorre? Vou dar um exemplo para vocês. Geralmente, as avós da gente amavam usar isso, até mãe também. Compra no mercado umas pedrinhas de naftalina. Essas pedrinhas aqui, ó. Pedrinha de naftalina, aqui no desenho, ó. Essas bolinhas, pedrinha de naftalina, para matar barata, elas vão evaporando aos poucos e tem um cheiro forte, um cheiro característico. Essas bolinhas, pedrinhas de naftalina, passam do estado gasoso, ou do estado sólido, para o gasoso. Esse é um exemplo de sublimação. A gente tem algo sólido, que é a bolinha de naftalina, indo diretamente para o estado gasoso, porque ela evapora. E aí
aquele vapor ali, né? Vamos dizer, essa substância que evapora, ela é tóxica para a barata, né? E aí acaba matando aquelas praguinhas. Então, um exemplo é a naftalina. E outro exemplo de sublimação que eu acho legal é o gelo seco, né? Que é a passagem do estado sólido, o gelo ele não está no estado sólido, para o estado gasoso. Então, você tem o gelo, olha aqui na colher, ó, dá para ver bonitinho. Deixa ele lá quietinho, ele vai começar a sair um vapor aqui embaixo, ó. Olha o vapor descendo do gelo. Então, a gente observa o vapor saindo, né? Então, é um estado sólido passando diretamente para o gasoso. A gente não tem estado líquido intermediário aqui, não tem. Então, isso a gente chama de sublimação. Muito legal, né? Outra coisa importante que nós temos é a temperatura de fusão. O que é a temperatura de fusão? É a temperatura ideal, é nessa temperatura em que um composto vai passar do estado sólido para o estado líquido. Fusão não é a passagem do estado sólido para o líquido? Então, nessa temperatura, você vai ter a sua substância mudando de estado sólido para líquido, repito, porque nós estamos falando de fusão, beleza? Então, a temperatura de fusão, por exemplo, da água, cada composto tem a sua temperatura de fusão. Cada composto tem a sua característica, tá? A temperatura de fusão da água é 0 graus. Então, a 0 graus, nós teremos a água passando do sólido para o líquido, beleza? Já a temperatura de ebulição é outra temperatura importantíssima, onde nós vemos, o que é ebulição mesmo? É a passagem do líquido para o gasoso, estado líquido para o gasoso. Então, você vai ter ali o aquecimento da sua substância, que está líquida, até ela virar vapor, até ela virar gás, estado gasoso. Então, vamos pegar o nosso exemplo que a gente deu no outro slide, a água. A água, em condições normais, ela vai ter a sua temperatura de ebulição, passagem do líquido para o gasoso. Quando essa água for aquecida e chegar a 100 graus Celsius, eu terei a minha água passando do líquido para o gasoso. O outro era a temperatura de fusão, né? Do sólido para o líquido. Quando chegasse a 0 graus, eu teria a fusão da água. Agora aqui é o líquido para o gasoso, temperatura de ebulição. Quando você aquece lá na panelinha, põe a água lá na panela, vai aquecendo no fogão. Quando chegar em 100 graus de aquecimento, tá aquecendo. Chegou 100 graus, sua água começa a ferver e vai evaporar. Sua água começa a evaporar. Aí vai evaporando, porque chegou em 100 graus, na temperatura de ebulição. É a temperatura em que ocorrerá a mudança do estado físico. Entendeu? Assim como a temperatura de fusão. Chegou em 0 graus, vai ocorrer a mudança do estado físico. Tá? E cada substância tem a sua temperatura de fusão, a sua temperatura de ebulição, é característico de cada uma delas, tá? Esse 100 graus, 0 graus é da água, tá bom? Aí, como eu estou falando de exemplos de substâncias com seus pontos de fusão e ebulição, olha aí o ouro, por exemplo. O ponto de fusão do ouro, que é passar ele do sólido para o líquido, você precisa colocar o ouro em uma temperatura de 1064,18 graus Celsius. Olha o tanto que você tem que aquecer esse ouro. É muito, não é? E o ponto de
ebulição do ouro, para você fazer ele ir do estado líquido para o gasoso, é de 2.855,85 graus Celsius. É muito alto, né? Mas cada elemento tem, então, a sua característica, a sua temperatura de ebulição, de fusão, tá? Nós demos o exemplo da água porque é o mais acessível, você consegue fazer isso em casa, mas não façam, tá? Não vai mexer com fogo, não. Até porque vocês nem têm o termômetro adequado para ver a temperatura, só em laboratório que a gente tem termômetro que afere até 100 graus, vocês não têm em casa, então não dá para vocês observarem, né? Mas a água então é dada aí como exemplo, até porque ela é universal, a gente chama ela de solvente universal, tá bom? Aqui é outro resuminho, você também pode colocar esse resumo no caderno, se você preferir esse ao outro, onde você tem aí todas as mudanças de estado físico e as definições. Olha lá, fusão, passagem do estado sólido para o líquido, condensação, vaporização. Então, esse é um bom resuminho para você, tá bom? Você precisa ter eles, você precisa escrever, senão você não vai conseguir decorar, tá joia? Então, façam os exercícios que nós iremos corrigir na próxima aula e até o próximo assunto a gente se vê. Tchau, galera!